meus amados, em fevereiro de 2023, acredito que já tenha ficado bem claro para a maioria dos brasileiros o que representam as duas principais forças políticas do nosso país na atualidade. Mas se existe alguém cujo cérebro funciona com um atraso histórico de 3 anos ou mais, é possível que os eventos do último fim de semana tenham sido importantes para inserir a pessoa tardiamente na contemporaneidade. Tanto o atual quanto o ex-presidente do Brasil estavam nos Estados Unidos nos últimos dias. É bem verdade que os motivos e intenções eram bem distintos, mas ambos fizeram política aos seus modos. Foragido da justiça e novo morador emergente de condomínios da Flórida, Jair Bolsonaro encontrou-se com evangélicos freestyle e empresários goianos do ramo de jardinagem numa igreja em Boca Raton. Enquanto Lula foi convidado para encontrar o presidente norte-americano Joe Biden na Casa Branca. Um evento oficial de agenda presidencial que Jair também teve o prazer de participar enquanto Donald Trump liderava aquele país. Até aí, nada de excepcional, apenas encontros protocolares que muitos presidentes terão, mesmo se liderarem nações que eu custo acreditar que existem de verdade, como Turcomenistão ou Liechtenstein. Mas o que diferencia ambos são as pautas. E novamente surge a questão sobre o que e quem eles representam enquanto figuras públicas. Antes de falar sobre esse tema, eu quero pedir para que vocês curtam o nosso canal no YouTube e sigam a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É rapidinho e você não perderá nenhum minuto da sua vida. Também ative as notificações e joguem o nosso conteúdo em grupos pouco indicados para receber aquilo que a gente fala aqui. E aqueles que puderem, por favor, contribuam com o Apoia-se ou tornem-se membros aqui no YouTube mesmo. Custa menos que uma fatia de pizza na Times Square. Pense nisso. E não deixem de conferir nossas camisetas à venda na El Cabriton e o nosso curso sobre como começar o seu canal no YouTube disponível lá no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Podemos fazer um exercício rápido de passagens do mito pela terra do Tio Sam e lembrar o que ele defendia e fazia durante essas agendas bilaterais. Entre as medidas oficiais tivemos a liberação da entrada de turistas americanos sem visto no Brasil, levando em consideração que em 2019 Jair disse que se os gringos quisessem vir ao Brasil fazer sexo com as nossas mulheres, seriam bem-vindos. Podemos questionar o objetivo dessa medida e imaginar que as intenções eram as menos nobres possíveis. Além disso, teve também aquela história da entrada do Brasil na OCDE, o que nem rolou. Fora tudo isso daí, os encontros com Trump foram ainda marcados por troca de camisetas esportivas e o republicano rasgando elogios ao mito, principalmente porque ele também topou reconhecer Juan Guaidó, lembram dele, como presidente autodeclarado da Venezuela. Já na pauta livre, o mito ia comer pizza na calçada para fingir que era humildão, mesmo todo mundo sabendo que a fatura do cartão corporativo, quando saísse do sigilo, seria mais salgada que uma pizza meia provolone, meia alite. Isso sem contar aquele dia em que o cara bateu na casa do Bush sem prévio aviso, gerando um alerta na segurança do ex-presidente e tirando a paz do velho justo quando ele assistia a reprise do último jogo do Dallas Cowboys, já que o Bush curte aquela fase da vida em que todo mundo dorme enquanto assiste uma partida esportiva à noite. Eu mesmo vivencio essa fase desde 2015, mais ou menos. Essa pataquada toda se repetiu no evento que ele realizou no último fim de semana para tentar ofuscar em vão a presença de Lula nos Estados Unidos. O melhor que Jair pôde pensar para tentar roubar a cena foi realizar um encontro numa igreja evangélica de Boca Raton. O discurso dos envolvidos é incrivelmente canalha. Não vamos desistir do Brasil, disseram os patriotários. A minha missão ainda não acabou. Parem e pensem um pouco. Vocês já desistiram quando resolveram fazer dublê de rico na Flórida. Continuem por aí e não interfiram no país que a gente vive e sabe que, se nunca chegou a ser muito bom, com o mito parece que piorou. E num ambiente com tanta gente que renega a própria nacionalidade, Jair repetiu a ladainha de que só é o perdedor da eleição de acordo com o TSE e que quer voltar ao Brasil nas próximas semanas, para nossa desgraça. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE,
não conseguiu ser reeleito. E claro, chorou durante o hino, que ele certamente nem sabe cantar a primeira parte. Já Lula teve um papel de mediador entre Estados Unidos e China no encontro com Biden. Posição importante, principalmente agora que balões meteorológicos chineses, ou talvez naves extraterrestres, têm invadido o céu do país e sendo derrubados. Aliás, deixa eu abrir um parênteses rápido, mas sempre acho engraçado como esses OVNIs só são vistos nos Estados Unidos. Se forem extraterrestres mesmo, porque eles nunca topam dar um rolê em Belfort Roxo ou passar aqui em Franco da Rocha. Mas voltando ao que interessa, de fato, em breve Lula visitará Pequim. E o encontro pode ser o primeiro passo para retomar a industrialização do nosso país, já que a China pretende deslocar milhões em investimentos na produção de microchips fora da Ásia. Mas, quanto à Amazônia, o encontro foi, por hora, frustrante. Durante a campanha presidencial, Biden prometia arrecadar 20 bilhões para o Fundo Amazônia, mas no encontro resolveu liberar apenas 50 milhões, não querendo comparar jardinagem com meio ambiente, mas só o fato de ter umas plantinhas aqui em casa e saber o quanto é caro para mantê-las, eu sei também que 50 milhões, a princípio, parece até zoeira do presidente norte-americano. Apesar de decepcionante, ainda haverá negociações para atrair mais investimentos depois que a pauta for aprovada pelo Congresso americano, então vamos aguardar. Ainda na agenda climática, Lula propôs a criação de uma governança global, mas o assunto guerra da Ucrânia voltou à tona e marcou mais uma vez o posicionamento de Lula sobre não abrir mão da neutralidade do nosso país. E foi além, tá? Assim como já conversado com Emmanuel Macron e Olaf Scholz, disse que planeja criar um grupo de países que não estejam envolvidos com o conflito para tentar encontrar a paz e não para apenas pilhar os caras até que ambos tenham toda a população dizimada. Apesar da agenda ter ficado aquém do esperado, é evidente o esforço para colocar o Brasil de novo no cenário internacional, reaproximar o nosso país dos Estados Unidos, fortalecer a democracia e buscar diálogo para as questões climáticas e de guerra. Isso tudo vale ressaltar em apenas 45 dias de governo. Trata-se de um band-aid em cima de uma panturrilha com queimaduras de 3º grau adquiridas no escapamento de Teneré numa motociata que durou longos 4 anos. E aí fica claro também o que ou quem cada um dos políticos representa, tá? Jair se unia a Trump e a Steve Bannon com o objetivo de fortalecimento de uma extrema-direita global organizada. Além disso, mirava em se perpetuar no poder para representar o precarizado sem consciência de classe, vereadores toscos do interior, pequenos comerciantes pendurados em empréstimos, a Faria Lima e profissionais liberais que trocam de secretária a cada 2 meses por serem obcecados em assediar sexualmente as próprias funcionárias. Nessa nova fase, no entanto, temos um governo que pensa num projeto de país conectado globalmente e que não enxerga o Brasil como se fosse uma mistura de igreja evangélica e banca do jogo do bicho com ligações umbilicais com a milícia, o tráfico e o garimpo. Tanto que o que sobrou para a extrema-direita criticar foi o fato dos 2 presidentes tirarem uma foto com Janja no meio. Por mais que eu ache a presença dela desnecessária nessa imagem, é difícil criticar isso quando o mito de vocês levava filhos e até maquiador nas viagens internacionais. E para todos aqueles que acham que o evento na igreja de Boca Raton é mais importante que o encontro na Casa Branca, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.